Entrevista do dia. Oferecimento. Clínica Seu Dente. A maior rede de clínicas da Bahia. Agora em Ceabra. 13h22 no seu Jornal do Meio-Dia. Professora, vamos ver se a conexão tá legal. A gente tá com a professora pra gente falar sobre esse ato em defesa, né, da Chapada Diamantina, professora Gil. Tá me ouvindo bem, professora? Vamos ver se a conexão tá legal. Eu tô te ouvindo perfeito. Você Pronto, consegue me ouvir agora? Tá perfeitamente bem, professora. Então vamos dar o início, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário e fala um pouquinho sobre esse evento que vai estar acontecendo agora aqui na Chapada Diamantina, né? Então, boa tarde, Nerisvaldo, boa tarde, Ananda, Carla, todos os ouvintes, Chapada News sempre parceira. Então, o evento ele surge não apenas como celebração do Dia da Chapada Diamantina, como pesquisadores na universidade, no Observatório dos Conflitos Socioambientais, mais um monte de organizações, a gente está muito preocupado com os rumos da Chapada. Você aí que conhece os bastidores, né, desse território, a gente precisa entender que o cenário é muito grave, né? Não é só a seca que a gente está enfrentando nesse momento. A gente está falando de mudanças climáticas muito grandes e a gente quer entender que medidas estão sendo tomadas para garantir o futuro, né, dessas águas, o futuro dessas serras, como é que a gente vai garantir os direitos dos nossos filhos. Você tem filho, não tem, Nerisvaldo? Tenho como é que essas novas lindas gerações vão responder a esse cenário de mudanças climáticas e a esses megaprojetos que estão sendo instalados nas serras e a gente não tem informação sobre isso. Acho que essa é uma das questões que a gente tem levantado com esse grito das serras, né? Que grandes projetos são esses que estão chegando e quais os impactos disso no futuro das nossas comunidades, no futuro da nossa água, no futuro da nossa plantação, né? Do povo que vive da roça, que é a grande maioria dos trabalhadores dessa região. Então, a gente está aí tentando entender esse cenário e aí, para isso, a gente vai se juntar. A primeira questão é que a gente vai se reunir, se juntar para conversar sobre esses temas. Professora, traz pra gente como é que vai ser esse ato. Todo mundo pode participar, é só chegar na hora. E quem quiser contribuir também, né, com as ações, com as discussões que você trouxe tão bem aí, como é que pode fazer? Então, o ato está sendo pensado por um coletivo, tem mais de 20 organizações se juntando aí para pensar. Está tudo ainda muito em aberto. A única certeza que a gente tem é que a gente começa na manhã com um ato cultural, às 8 da manhã. A concentração em Ceabra vai ser na UNEB. E aí, nesse ato cultural, a gente está chamando artistas, o pessoal da capoeira, o pessoal do samba. Eu vou estar também, porque além de professora, eu sou artista, escritora. Então, tem um livro que chama As Aventuras de Chicó. Eu vou estar lá contando histórias para criança, chamando as trazer também o público mais infantil, os jovens, os adolescentes, para esse momento, para que eles possam, né, se transformar também em atores dessa mudança ou pelo menos dessas discussões. Como é que é com relação às escolas e os jovens? Então, a gente está pedindo que as escolas produzam materiais, produzam essas cartas, entreguem. A gente deve fazer balaios, esses balaios vão ser entregues, né, lá na Foz do Paraguaçu. A gente está articulando isso, mas principalmente a gente quer que essas vozes ecoem para as autoridades, né? E as propostas dessa juventude, elas são fundamentais, porque são eles que vão carregar o peso nas costas dessa mudança climática. A gente está vendo agora, o município decretou, não decretou seca, por exemplo, você estava falando de Irecê, né, Nerisvaldo? Está aqui do lado, é parte dessa chapada velha, essa chapada grande. A gente tem do lado de Irecê o deserto que mais cresce no planeta, é aqui, do nosso lado. E a gente não está discutindo medidas de prevenção a isso, né? As serras da Chapada, elas são as grandes produtoras de água no semiárido baiano. E hoje essas serras estão extremamente vulneráveis a esse colapso climático. Então, como é que a gente vai cuidar dessas serras? Então, envolver as novas gerações nisso é fundamental, porque a gente precisa criar crianças resilientes a essas mudanças. Como é que vai ser isso? Além da conscientização, é um grito, né, que está se dando aí, pelo que a gente acompanha, né, professora? E não é um tema fácil, não é espinhoso, porque a gente foi educado para consumir, para comprar, para querer mais, né? E não é errado, a gente foi educado assim. Só que agora a gente tem uma oportunidade de repensar essas escolhas. A natureza está dando para a gente a chance de dizer, olha, é agora, né?
Agora vocês decidem o que é que vocês vão fazer daqui para frente, porque talvez a gente tenha feito escolhas erradas. E a gente precisa rever essas escolhas. E quem vai fazer as escolhas daqui para frente são as nossas crianças. Talvez a nossa geração não tenha tempo de dar as respostas que a natureza está pedindo. Mas a gente pode dizer não para algumas coisas. E isso vai fazer a diferença completamente. Perfeito. Professora, por último, você trouxe, né, a necessidade da gente trazer isso tudo para autoridades, e a gente tem a informação de que, por exemplo, o Ministério Público também vai estar presente nesse ato. Então, tem mais... tem registro de outras participações de fora? Então, para a gente, o ato ele é principalmente um momento de escuta dos gritos. Então, a gente está mobilizando principalmente comunidades afetadas por megaprojetos, que a gente diz que são megaprojetos de morte. Quando eu falo disso, pode criar, inclusive, aí uma série de estranhamentos. Mas, por exemplo, quando a gente está falando dos megaprojetos de mineração, a gente não está falando de um, nem de dois. A gente está falando de mais de 3.300 pedidos, né, requisições de pesquisa mineral no território. A grande maioria, a gente não sabe o que é que está por trás disso. Então, há muitas comunidades já estão afetadas. A gente está falando de mais, só no território da Chapada Diamantina, mais de 200 projetos de energia ditas renováveis, mas que estão mudando a vida completamente das comunidades. Então, a gente vai trazer também algumas dessas comunidades. A gente tem casos gritantes, eu tenho visitado muito essas serras, e são dados assim de mudança no ciclo das chuvas, nos ciclos da água, mas principalmente de estradas enterrando as pessoas vivas, né, na poeira, no pó. A gente tem relatos de comunidades afetadas por questão de violência, abuso sexual, porque chega um monte de homem, né, e as comunidades mudam completamente sua rotina. Enfim, são uma série de questões, mas principalmente a gente quer ouvir essas comunidades e queremos também mostrar para a sociedade o que é que está acontecendo para que a gente comece a ficar alerta. Porque uma coisa é um projeto, outra coisa é quando a gente junta tudo isso, quem vai dar respostas e garantias de quais são os impactos a médio e longo prazo disso sobre a produção de água e a segurança alimentar, né? A produção de comida. Por exemplo, nessa seca aí, né, Erisvaldo, o povo está plantando, a gente vai ter milho no São João. Antes de ter festa, o São João ele nasce como celebração do cultivo de milho. Vai ter milho esse ano? Boa pergunta, professora. Agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia e vai sempre nos informando para a gente acompanhar o evento de perto. E quem foi que nos brindou com a presença aí? Eu tenho Alícia e Júlia. E quem é que estava aí com a gente brindando, aparecendo toda hora na tela? Passando atrás toda hora. Os curumins. Estava o Francisco, a Luísa, eles ficam aqui atentos, ouvindo tudo isso, fazem um monte de pergunta. E acho que uma pergunta que serve agora é que eles fazem assim: a gente vai ser contra tudo, né? Vai ser contra a energia, contra a mineração? E aí não é disso que a gente está falando. A gente está falando que podemos ter tudo isso e viver com qualidade de vida nas nossas serras, pensando em modelos que tenham a ver muito mais com as nossas ancestrais, por exemplo, que a gente aprenda com o povo que vive na roça a cuidar mais dessas serras. Eu acho que a gente está precisando cuidar mais, aprender a cuidar. E aí essas mulheres da roça, eu acho que elas são as nossas grandes professoras, né? Você me chama de professora, mas as minhas professoras hoje têm sido essas mulheres das comunidades como a Bocaina, né? Como as que estão aqui no Rio Tinga, enfim, se espalham pela Chapada inteira. É importante abrir o debate, né? No mínimo, é importante a gente abrir o debate. Professora, obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigada, professora.